Um acidente assustador, McLarens dominando tudo e Ayrton Senna parando no hospital. Este foi o GP da África do Sul de 1984, é o que vamos falar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala, bacharéis do Botequim, estamos aqui com o segundo vídeo da nossa série sobre a temporada de 1984, hoje com o GP da África do Sul, segunda etapa da temporada, que foi disputada no circuito de Kyalami no dia 7 de abril. Naquela época, a Rede Globo ela levava toda a equipe de transmissão pros circuitos, pros locais de pista, e o Reginaldo Leme apresentava o programa Sinal Verde, que era como uma prévia do grande prêmio que estava para acontecer no final de semana. E neste programa, além dele mostrar ali os pilotos ali relaxando no hotel, ele também entrevistou Ayrton Senna, que fez uma revelação sobre um problema de combustível que ele teve na etapa anterior no GP do Brasil. Vamos conferir. Eu perdi bastante gasolina na largada, com aquele atraso todo. A gasolina começou a vazar por cima em uma das conexões e escorrer por dentro do banco, né? Então aquilo foi uma surpresa e um choque para mim, porque justo na largada, o carro com mais de 220 litros de gasolina, o risco de um acidente é grande e a gasolina escorrendo por trás do banco. Então aquilo foi uma experiência nova, mas aqui inclusive na África eles já estão solucionando isso, já mudaram muito do sistema e parece que já está solucionado. Você imagina só, né? O cara na largada sentir que tem gasolina escorrendo ali no seu macacão. Meu Deus, imagina o medo que o cara não passa. Nelson Piquet dominou a classificação e marcou a pole position com sua Brabham. Ao seu lado, na primeira fila, Keke Rosberg da Williams. Segunda fila, Nigel Mansell da Lotus, ao lado de Patrick Tambay da Renault. Quinto lugar para Alain Prost da McLaren e sexto lugar para Del Fabi da Brabham. Ayrton Senna com sua Toleman largou na 13ª posição. Mas um grande susto aconteceu no warm-up no domingo de manhã. O warm-up era uma sessão que era feita, né, antes das corridas, no dia da corrida, e Piercarlo Ghinzani da Osella bateu forte, o seu carro quebrou ao meio, pegou fogo e o piloto sofreu queimaduras de 3º grau no pescoço e nas mãos e ficava, obviamente, fora do Grande Prêmio. Na saída da volta de apresentação, Alain Prost da McLaren, que estava em quinto lugar, seu carro teve problemas ali na bomba de combustível e ele não conseguiu partir o seu carro. Então ele desceu do carro, foi até o box, pegou o carro reserva e saiu bem atrás ali na volta de apresentação. Na hora de realinhar para o grid, o Prost ele não sabia se ele colocava seu carro no grid ou se ele entrava no box. E por causa dessa confusão que o Prost arrumou, a largada foi cancelada. E com isso, o Bernie Ecclestone, que era chefe da Brabham, já estava lá pressionando os caras da FIA para desclassificar o Alain Prost. A nova volta de apresentação é dada para alinhar o grid e nesse momento o áudio da Rede Globo acaba tendo problemas e o Léo Batista aqui do Brasil assume a narração da transmissão e ele narra inclusive a largada. Grande chance, portanto, para o piloto brasileiro se recuperar daquela decepção causada ao grande público do Brasil na corrida de Jacarepaguá. Na largada, o Nelson Piquet não largou bem, ele perdeu a liderança e tive a impressão que na largada o Nigel Mansell queimou. Olha aí, queimou ou não queimou? Grande Prêmio da África do Sul. Largam os pilotos, sai mal Nelson Piquet, saiu Rosberg na frente. E vejam, lá vem Piquet tentando a recuperação. Queimando ou não, o Nigel Mansell largou pessimamente e caiu para a 12ª posição. Quem assume a liderança é Keke Rosberg, mas já na abertura da segunda volta, o Nelson Piquet faz a ultrapassagem e assume a liderança. Na volta seguinte, o seu companheiro de equipe, Del Fabi, que largou muito bem, também faz a ultrapassagem sobre o Rosberg e assume a 2ª posição. Mais uma volta, Niki Lauda da McLaren também passa o Rosberg e assume a 3ª posição. Com 4 voltas completadas,
completadas, Nelson Piquet, Theo Fabi e Niki Lauda, os 3 primeiros já abrem uma certa distância em relação ao segundo pelotão, formado por Keke Rosberg, Derek Warwick e Patrick Tambay. Na volta 10, o Niki Lauda passa o Theo Fabi e assume a segunda posição. E 2 voltas depois, o Theo Fabi é o primeiro a parar nos boxes para fazer sua troca de pneus. Niki Lauda começa a pressionar o Nelson Piquet pela liderança e o Reginaldo Leme na transmissão fala da força da McLaren. O Lauda está com essa força toda aqui para cima do Piquet na África do Sul. O Prost, que largou em último, já está no 10º lugar, já está indo para cima do René Arnoux. Então você pode ter certeza de que a McLaren é a grande equipe desse início de campeonato. Niki Lauda continua pressionando o Piquet, que na volta 21 sinaliza para o Lauda fazer a ultrapassagem porque o Nelson Piquet ia entrar nos boxes. Piquet volta em sexto na frente de Prost, que já fez uma belíssima recuperação, e logo o Piquet já ultrapassa o De Angelis e o Patrick Tambay. Aí o Nelson Piquet já forçou em cima do De Angelis, já forçou em cima do Tambay e já foi embora. E na volta 23, o Nelson Piquet passa o Tambay e passa o Rosberg, mais uma praticamente dupla ultrapassagem do Piquet. Aí o Piquet já assumiu a 3ª posição, já deixou o Warwick para trás. Ele vai para cima do Rosberg. Uma reta só chega para passar 2. E o Alain Prost também andando muito rápido, ele já passou o De Angelis e passou o Tambay e é o 5º colocado, mas a transmissão não mostrou as ultrapassagens. Mostrou só um pouquinho ali do final da ultrapassagem dele no Tambay, mas não mostrou a ultrapassagem dele no Hélio De Angelis. E falando em transmissão, a transmissão não tinha os dados que tinha hoje na tela, que você tem ali a torre de tempos, com todos os pilotos mostrando as diferenças um do outro em tempo real. E o Galvão Bueno, ele avisa que o Reginaldo Leme, ele vai cronometrar para medir a diferença entre o Niki Lauda e o Nelson Piquet. Então quando o Lauda passa, o Reginaldo Leme dispara o cronômetro para marcar a diferença. Reginaldo Leme vai marcar na próxima passagem a diferença de Niki Lauda para Nelson Piquet. O Niki Lauda passou enquanto você vai vendo o Prost e o Reginaldo disparou o cronômetro. Nelson Piquet. Vai parando Nelson Piquet. Aí Nelson Piquet vem parando. Ele que ocupava a 2ª posição. Como vocês viram aí, o Nelson Piquet abandonou a prova com problemas no turbo na volta 29, o mesmo problema que o Theo Fabi também, seu companheiro de equipe, já tinha abandonado a prova na volta 18. Alain Prost para nos boxes na volta 31 e o Niki Lauda para na volta 34, mas ainda volta na liderança da prova. Depois de 36 de 75 voltas, na verdade era para ser 76, né? Mas como teve aquela volta de apresentação a mais que foi dada, então foi reduzida para 75 voltas. As posições são Niki Lauda em primeiro, Keke Rosberg em segundo, Derek Warwick em terceiro, Hélio De Angelis em quarto, Jacques Laffite em quinto e Michele Alboreto em sexto. Keke Rosberg vai fazer sua parada e ele sinaliza ali para o Derek Warwick também para fazer a ultrapassagem que ele vai entrar nos boxes. O Warwick para na volta seguinte e ganha a posição do Keke Rosberg na parada. O Hélio De Angelis também para na volta seguinte, mas ele tem problemas no seu carro, fica muito tempo parado nos boxes. Ele até volta na corrida, mas volta aí com 2 voltas de atraso. Na volta 42, Alain Prost passa o Laffite, que não tinha parado, e assume a 2ª posição da prova. A essa altura, Ayrton Senna é o 10º e Galvão explica a estratégia do brasileiro na corrida. Tocando seguro o seu Toleman, fazendo a corrida de espera que ele dizia ontem iria fazer. O Ayrton dizia, não tenho um carro rápido para andar com o Warwick, por exemplo, que o passa. Então o que ele teria que fazer? Uma corrida de inteligência, de cabeça, dentro da limitação do seu carro, aguardando os acontecimentos, tentando herdar as posições. Por enquanto é isso que ele vem fazendo.
Na volta 51, Derek Warwick faz a ultrapassagem em Michele Alboreto, que também não tinha parado, e assume a quarta posição. Na volta seguinte, o Martin Brundle da Tyrrell para nos boxes e o Reginaldo Leme conta a empolgação da imprensa inglesa com ele após a estreia no GP do Brasil, onde ele chegou na quinta posição. Escuta só o que o Reginaldo Leme fala. O Martin Brundle é que os ingleses estão à procura de um novo campeão mundial, ou pelo menos de um piloto de expressão na Fórmula 1, desde 1976, quando o Hunt foi campeão, e depois também de ser campeão não foi mais nada. E quando o Brundle conseguiu, na sua estreia, um quinto lugar no Brasil, aliás, um resultado muito bom, então a imprensa inglesa está dando maior destaque, achando até que o Ken Tyrrell, sempre realmente foi um descobridor de talento, ele teria descoberto o Brundle. Imagine só, um novo Jack Stewart. É demais, né? Meu Deus do céu, os caras compararam o Martin Brundle com o Jack Stewart. E esses ingleses, eles são mais emocionados do que nós brasileiros, viu? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. O Mansell e o Rosberg abandonaram a prova na volta 52. E olha só, a galera ali na grama, né? Ali com guarda-sol, sem camisa, chapéu, talvez fazendo um churrasquinho ali, tudo de boa, acompanhando a corrida. Eu fico pensando, né? Se o carro tá ali, naquela posição ali, a galera tá ali, o que impede essas pessoas de entrarem na pista? Nada, né? Só realmente eles não entram porque eles não querem, né? Segurança total. Na volta 55, o Derek Warwick para fazer o seu segundo pit stop, usando a mesma estratégia que o seu companheiro Patrick Tambay, que também tinha parado pela segunda vez algumas voltas antes. O Ayrton Senna também faz sua parada na volta 56, mas a transmissão não mostrou, né, o pit stop do brasileiro. Na volta 61, Jack Laffite, que não tinha parado ainda nos boxes, abandona a prova. E na mesma volta, o Stefan Beloff da Tyrrell passa reto na curva 1 e também abandona. Na volta 66, Patrick Tambay da Renault também abandona a prova e mais uma vez por falta de gasolina, assim como aconteceu no GP do Brasil. E ali você vê que tem 8 pessoas na beira da pista para empurrar o carro enquanto a corrida está rolando. Inclusive, olha só, teve um ali que estava empurrando que levou um belo de um tombaço, olha só. Na volta 71, Michele Alboreto da Ferrari também abandona a prova e o Galvão Bueno e o Reginaldo Leme, eles estavam ali fazendo contas se dava para o Ayrton Senna descontar as voltas atrás para assumir a sexta posição. E essa conta era feita porque é o seguinte, porque assim, era tanta diferença entre os carros. Então, por exemplo, o Niki Lauda, ele colocava, tava uma volta na frente do Alboreto, que era o, sei lá, o quarto colocado, e o Alboreto também colocava uma volta em cima do Senna, que era o 10º. Então, assim, tinha, né, o Niki Lauda tava liderando, tinha carros que tava 3 voltas na frente, 3 voltas atrás. Teve carro que estava 2 voltas atrás, aí o segundo botava uma volta no quarto, era uma bagunça total. Então os caras estavam fazendo conta, né, porque faltavam apenas 4 voltas para acabar a corrida, eles estavam fazendo conta, se dava tempo do Senna descontar as voltas que ele estava atrás, para quem sabe chegar na zona de pontuação. E depois de 75 voltas, Niki Lauda vence a prova aí de forma brilhante, de forma dominante, sem dar chance para ninguém. Branca para Niki Lauda. Niki Lauda da McLaren. 20ª vitória de Lauda na Fórmula 1. Niki Lauda da McLaren, vencedor da prova. Alain Prost em segundo, também da McLaren, com dobradinha da McLaren, 1 minuto e 5 segundos atrás em segundo. Derek Warwick da Renault, 1 volta atrás em terceiro. Riccardo Patrese da Alfa Romeo, 2 voltas atrás em quarto. Andrea de Césares da Ligier, 2 voltas atrás em quinto. E Ayrton Senna da Toleman, 3 voltas atrás em sexto. Com esse resultado, o campeonato de pilotos ficava da seguinte forma: Alain Prost em primeiro com 15 pontos, Niki Lauda em segundo com 9, Keck Rosberg em terceiro com 6 pontos e Derek Warwick e Hélio De Angelis empatados com 4 pontos na quarta posição. Campeonato de construtores tinha McLaren com 24 pontos, Williams e Alfa Romeo com 6, Renault com 5 e Lotus com 4 pontos. E o jovem Ayrton Senna, na sua segunda corrida na Fórmula 1, marcou seu primeiro ponto, mas a comemoração foi trocada ali por uma ida ao hospital. O Ayrton Senna era um piloto recém-chegado na Fórmula 1, corria as categorias de base, as corridas nas categorias de base, elas eram mais curtas, eram menos
menos tempo, né? Enquanto uma corrida de Fórmula 1 leva ali 1h30, 2 horas, o esforço físico era muito maior. Como no GP do Brasil o Senna correu apenas 8 voltas ali e já abandonou, essa foi a primeira corrida completa que o Ayrton Senna correu na Fórmula 1, e foi uma corrida que estava muito calor na África do Sul e o Senna realmente passou mal, se sentiu muito desidratado, sentiu muitas dores no corpo e teve que ir no hospital aí para receber atendimento, e o Reginaldo Leme foi lá falar com ele. Me falaram que era 7º, eu tava decepcionado depois desse esforço todo, pô. Não dá nem muito pra rir, né? Não dá, rapaz. Quando eu parei, antes da metade da corrida já, o carro tava impossível, tinha um peso, o volante, na volta de aquecimento, com o tanque até a tampa, eu parei e falei pro engenheiro que tava impossível de guiar, de tão pesado que tava o volante. Aí não tinha mais nada que fazer, foi assim mesmo, mas eu não conseguia guiar o carro, rapaz, impossível. Um peso que eu nunca senti na minha vida, pô. E foi a corrida inteira assim, e o motor falhava ainda. Aí eu diminuí a potência dele para não quebrar, né? Aí o Cecotto vinha junto também, até que ele quebrou, acho que ele forçou demais. Eu vinha numa boa para não ter que parar, mas não dava, começou a vibrar, o carro vibrava. Tava impossível, rapaz. Eu queria que a corrida terminasse antes da metade, já que eu não aguentava mais. Inclusive, eu até já fiz um vídeo no canal falando, né, dessa ida do Senna ao hospital, e foi depois dessa corrida, dessa ida para o hospital, que o Ayrton Senna se deu conta de que ele precisaria fazer um melhor preparo físico, ter um melhor preparo físico, e fez com que ele se tornasse ali um super atleta. Começou realmente a se dedicar a cuidar da sua preparação física. Acho que ele foi talvez um dos, se não um dos primeiros pilotos que começou realmente a levar a sério essa questão de preparação física para poder aguentar o desgaste das corridas. Então é isso, esse foi nosso segundo vídeo sobre a temporada de 1984 com a segunda corrida. Voltaremos em breve trazendo a história da próxima corrida, que foi o GP da Bélgica de 84. Deixe nos comentários, deixe seu like se você gostou, e é isso aí, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e